Há quanto tempo você está programando? 2, 3, 4 anos, 5 anos? Você está num momento que você já resolve problemas sozinho, você já entrega aquela funcionalidade completa, você já sabe se virar quando a documentação não te ajuda, você já debugou código que ninguém queria tocar, mas aí você olha para o teu crachá, para o seu contrato, para o seu salário e ainda está lá escrito Júnior. Como assim? Você sabe que você evoluiu, você sente que você já é melhor, mas parece que ninguém mais percebeu. Essa é a conversa que eu quero ter com você aqui hoje, assim. Eu trabalho com desenvolvimento já há 20 anos, eu já ensinei milhares de pessoas a programar, eu já trabalhei em startup, já trabalhei em serviço público, já trabalhei em empresa bilionária, já trabalhei em startup, hoje eu trabalho para uma empresa do Vale do Silício. E uma coisa que eu vejo se repetir o tempo todo é desenvolvedor que é bom, desenvolvedor que é competente, desenvolvedor que entrega valor real, mas que está preso no nível errado. E aí nesse vídeo eu quero te explicar por que isso acontece, o que realmente diferencia um júnior de um pleno na percepção do mercado e como você pode forçar, talvez essa seja a palavra certa, assim, forçar, direcionar essa sua transição de carreira de uma forma não passiva, você no controle da tua carreira. Se isso fizer sentido para você, aqui embaixo tem um link do meu WhatsApp, vamos continuar essa conversa. Me manda uma mensagem, eu leio tudo, respondo todo mundo. Porque eu vejo essa história acontecer toda semana e eu falo com bastante gente sobre isso, assim. O desenvolvedor, ele entra na empresa como júnior, já que faz sentido, né? Ele está começando, nos primeiros meses ele absorve aquilo tudo ali que está acontecendo, as regras de negócio, como é o código, o que está sendo usado. Ele tem uma dificuldade natural de início para pegar tudo que está sendo usado de framework, ou de linguagem, ou de componente. Ele pergunta muito, ele erra bastante, mas ele aprende rápido. E esse é o caminho normal. Só que aí passa um ano, ele já não precisa de tanto acompanhamento, ele já não precisa de tanto apoio. Ele já pega uma tarefa e já resolve. Ele já entende o sistema. Ele já sabe onde procurar ou com quem conversar quando ele trava. E aí passa mais um ano. Agora ele já é referência para outros desenvolvedores júniores que foram entrando. Ele já ajuda a integrar gente nova no time. Ele resolve um bug que ninguém ali queria tocar. Ele já entrega de forma consistente. E ele olha para o lado e ele pensa: mas eu já não sou mais júnior. Eu estou fazendo um trabalho de pleno aqui. Eu já cresci. Eu estou diferente desses júniores que estão entrando. Eu já não estou no mesmo nível. Só que ninguém fala nada. Nenhuma promoção, nenhuma conversa, o título continua o mesmo e o salário continua o mesmo. E você fica esperando, pensando que uma hora alguém vai perceber, alguém vai te entregar isso, que o reconhecimento vai cair do céu. E enquanto isso, ele vê um outro colega que às vezes é menos técnico, sabe menos código e sabe resolver menos coisa, sendo promovido, indo para uma outra empresa ganhando mais. E aí bate aquela sensação de, cara, o que esse cara tem que eu não tenho? Por que essa pessoa conseguiu esse resultado e eu não? E se você já sentiu isso, você não está sozinho. Isso acontece o tempo inteiro. Não é porque você é incompetente. É porque você não sabe as regras do jogo que você está jogando. Veja bem. A transição de júnior para pleno, ela não acontece automaticamente. Não existe um momento mágico onde vai se estalar os dedos e todo mundo vai entender que você é pleno e todo o resto vai se comportar de acordo, né? O salário vai ser atualizado, a tua carteira vai ser atualizada, você vai poder botar isso no teu LinkedIn. Não existe. Esse sistema mágico que detecta quando você evoluiu e atualiza ali o teu título. Não funciona assim. A empresa,
ela não está monitorando o seu crescimento com uma lupa. Mesmo a melhor empresa do mundo. O gestor que está cuidando de você e da tua carreira, ele tem mais 15, mais 50 coisas na cabeça para resolver. E se você não sinaliza, se você não comunica, se você não se posiciona, você vira invisível. E pior, aí vem um grande detalhe. Quanto mais tempo você fica invisível, mais difícil fica você mudar essa percepção. Porque a imagem que a empresa tem de você consolidada, ela congela. Você entrou como júnior, você foi tratado como júnior, e na cabeça de todo mundo, você ainda é júnior. Mesmo que na realidade, isso seja completamente diferente. Existe uma crença muito forte no mercado, que é uma crença que trava muita gente boa, que é assim, as pessoas pensam assim, não, se eu fizer um bom trabalho, eu vou ser reconhecido. Alguém vai me reconhecer. E parece um raciocínio lógico até, né? Meritocracia. Você trabalha bem, você sobe. Você entrega valor, você cresce. Só que não é assim que funciona. Não é mesmo. Porque o que é esperado de você, se ninguém te falou isso, eu preciso te contar. Assim, fazer o seu trabalho é o mínimo. É para isso que a empresa te contrata. Ela quer mais que o mínimo. Fazer o seu trabalho é o que te mantém empregado. Não é o que te promove. Não é o que faz você crescer. Promoção, ela não é uma consequência automática de uma competência. Ela é consequência da percepção que você gera da tua competência. E são coisas diferentes. Não é a competência exata, é a percepção que as pessoas têm de quanto você é competente. Isso é a diferença. Você pode ser o desenvolvedor mais competente do time, mas se ninguém sabe o que você faz, se ninguém entende o impacto do seu trabalho, você não vai aparecer. E se você não vai aparecer, você não existe. Você é só mais um número ali. Você está próximo do layoff, inclusive. Você pode ser o desenvolvedor mais competente do time. É tipo futebol, assim. Você pode ser o cara que mais corre, que mais marca, que mais ajuda na recomposição. Mas quem é que é o destaque do jogo? Geralmente é quem fez o gol. Se você não dá assistência, se você não aparece no momento certo, se você não chuta a bola para frente e não faz o gol, você não vai ser considerado para a seleção. E, olha, não entendo o que eu tô falando aqui como você puxar saco de alguém. Também não é isso. Não é sobre fazer um marketing vazio sobre a sua carreira. É sobre comunicar valor de uma forma clara, para que o outro lado entenda o que você fez, o que você é capaz de fazer e com que ele pode contar com você no futuro. É autonomia com responsabilidade. Não é a quantidade de tecnologias no currículo, não é a tua experiência. O júnior, ele precisa de direção. Como é isso, assim? Quem é mais experiente, quem é sênior, quem é o gestor daquele time dá a tarefa e ele executa. Se ele trava, ele pergunta. Se dá erro, ele escala, ele pergunta às outras pessoas. O trabalho dele é aprender e entregar dentro de um escopo ali bem definido no júnior, né? O pleno, ele já não precisa de direção. O pleno pega o problema, ele entende o contexto, ele propõe uma solução, ele executa, ele entrega e, se ele travar, ele tenta resolver aquilo de formas diferentes antes de escalar. Se dá erro, ele já traz uma análise do que aconteceu,
O trabalho dele é resolver problemas, não só executar a tarefa. Esse é o nível de diferença, assim. Não é sobre código, tá? É sobre a sua postura ao trabalhar. E aí, veja que esse é um ponto crucial. Muita gente já tem a competência de pleno, e já faz tudo isso que eu falei, mas ainda age com a postura de júnior. Ainda espera alguém vir e definir uma solução, ainda espera alguém validar cada passo, ainda espera alguém perceber o próprio valor. Espera. E aí fica preso, porque a empresa vê essa postura e não só a tua competência. Ela está vendo como você está lidando no dia a dia. E aí deixa eu te contar uma coisa, que eu converso muito com recrutadores, que eu converso muito com CTOs de empresas, gestores de time de tecnologia, e eles me falam a mesma coisa assim, Pedro, o que mais falta para o desenvolvedor hoje é o ownership. Ownership é você tratar o problema como se fosse seu. No mercado não tem uma tradução boa para isso e usam até o termo senso de dono ou postura de dono. O que é isso, né? Não é só você entregar o código, mas garantir que o código resolve o problema. É você pegar o problema, incorporar aquele problema e falar, eu vou resolver esse problema. Esse problema agora é meu e eu vou sair daqui com esse problema resolvido. Você pensa no impacto daquilo ali, não só na execução. O júnior ele entrega um código, o pleno ele entrega uma solução. E isso aparece em tudo, tá? Não é só no PR que você manda assim, é na forma como você escreve uma mensagem no Slack, é na forma como você revisa um código, é na forma como você lida com a correção do teu PR, na forma como você participa de uma reunião. Se você sempre está no modo não, me diz aí o que eu faço. Não, me diz aí como é que eu resolvo isso. Não, como é que vocês querem que isso aqui seja resolvido? Qual é a arquitetura que vocês querem que isso aqui seja feita? Qual componente que você quer que use aqui? Você está no passo atrás. Quando você entende o problema e propõe uma solução, mesmo que essa solução não vá para frente, você já subiu de nível. Se você está no modo me diz o que fazer, você está sinalizando júnior para o mercado. Se você está no modo, olha, eu analisei isso aqui, pensei em algumas opções, estão aqui 2, 3 opções, eu sugiro essa aqui que a gente vá por esses motivos. Você está sinalizando pleno. Então, beleza, Pedro. Já entendi a grande diferença. Agora, como eu faço essa transição? Como que eu mostro no meu trabalho? Como que eu saio desse limbo do eu sou pleno, mas ganho como júnior? E aí eu vou te dar aqui 4 direções. Não é um checklist mágico, não tem mágica, assim. São princípios que funcionam em qualquer contexto e que funcionam repetidas vezes. Já testei, já validei isso com centenas de desenvolvedores. Muita gente participa dos meus programas de mentoria, onde eu ajudo a acelerar a carreira e eu ajudo nessa transição e em conquistar um upgrade de carreira. E esses são os 4 direções que eu posso compartilhar com você aqui para você também ter o seu impacto, ter o seu resultado. Primeiro item, você tem que dominar o impacto que você causa e não as suas tarefas. Eu estava falando da diferença da ação do júnior para a ação do pleno, né? E aí, algumas pessoas, elas listam o que fizeram. Algumas nem listam nada, mas já está errado pra caramba, assim. Mas algumas pessoas listam o que fizeram e falam assim, implementei a funcionalidade X. Eu refatorei o componente Y. Eu integrei a API tal. Eu participei da reunião tal. Eu corrigi o bug Z. Esse tipo de lista, embora melhor do que não ter nada, esse tipo de lista não serve para muita coisa. Porque é o que eu estava falando, você tem que dominar um impacto e não uma tarefa. O que é um impacto? A funcionalidade X que eu trabalhei, ela aumentou a conversão em 15%. A funcionalidade Y que eu trabalhei
foi para resolver um bug que estava causando uma perda de 10 mil reais por mês. A reunião Z que eu participei ativamente foi para definir a arquitetura que vai escalar o sistema e que vai escalar o nosso DevOps nos próximos 2 anos. Tá entendendo a diferença do impacto e da tarefa? Começa a anotar isso. Toda semana, separa 10 minutinhos na tua agenda, vai na tua agenda, separa 10 minutos numa sexta-feira e anota assim, o que eu fiz essa semana, que impacto que eu causei no negócio. Você, no início, vai ter muita dificuldade, mas ao longo do tempo você vai tratando isso como natural e vai ficando fácil. Vai ficando fácil você entender o impacto que você causa e você, se não souber, vai fazendo as perguntas certas. E isso, inclusive, sinaliza para o resto do grupo que você está com o foco correto. Quando chegar na hora de você falar sobre uma promoção, você vai ter uma munição, assim, concreta. Você vai ter muita munição para dizer o impacto que você causou no negócio. Segundo item. Se antecipe aos problemas e não só resolva. Assim, é muito ruim ficar apagando incêndio. Eu sei que acontece quase todo dia, quase toda semana. Isso é a vida de todo mundo. Mas isso é muito ruim. Você tem que começar a pensar em como evitar que o incêndio aconteça. Quando você perceber um risco, uma dívida técnica crescendo, um gargalo que vai explodir daqui a 3 meses, fala. Levanta a mão e fala, gente, tô achando que isso aqui não vai escalar, tô achando que isso aqui não tá bom, esse código tá difícil de ir na manutenção, essa parte aqui específica desse componente não tá legal, tá demorando para renderizar, tá demorando para carregar, essa API tá lenta. Propõe uma solução antes do problema explodir. Isso é se antecipar. Isso mostra visão. Mostra que você não está só executando, que você já saiu desse nível e que você está ali olhando o horizonte para saber qual é o melhor caminho. Terceiro item, talvez seja o mais desconfortável para muita gente, e é onde eu talvez tenha muito impacto ajudando as pessoas que querem um upgrade de carreira. O terceiro é ter a conversa. Tem gente que tem medo, tem gente que treme, tem gente que tem ansiedade, vomita, tem dor de barriga, só em pensar em falar com o gestor, em marcar uma reunião 1 a 1 e perguntar assim, o que está faltando para eu ser considerado como pleno? O que está faltando para o meu aumento de salário? Não é um confronto, de maneira nenhuma. É um alinhamento. Você está mostrando que leva a sua carreira a sério e você quer entender o caminho para dar o próximo passo. Essa é a melhor coisa que o gestor quer ouvir. E olha, se o teu gestor não souber responder, mais um sinal claro de que isso diz muito sobre a empresa. Se ele souber, você sai com um mapa das próximas ações que você precisa realizar e o que você precisa mostrar dentro do teu contexto, dentro da empresa, para você conseguir esse upgrade. É só você executar com consistência e depois cobrar de novo. Se você faz essa reunião e não tem um caminho, e não tem nenhuma vontade de criar um caminho junto, aí você já sabe que você precisa procurar outro caminho. E aí vem o quarto item, que é você saber a hora de ir embora. Às vezes o problema não é você, tá? Às vezes o problema é a tua empresa. É onde você está trabalhando. Porque tem empresa que realmente não promove, assim, tem empresa que não tem o orçamento, que não tem o budget, tem empresa que te mantém no nível mais baixo de propósito, que sai mais barato. E aí, se você fez tudo certo, se você teve a conversa, se você mostrou o impacto e ainda assim nada está acontecendo, o mercado está aí, cara. Você não precisa ficar refém de uma empresa que não te valoriza. E tem muita vaga, tem muita oportunidade. Muita gente não consegue a promoção para pleno simplesmente porque está parado na mesma empresa. Às vezes, só de trocar de empresa, no processo seletivo, você já é considerado pleno.
Eu já ajudei gente que no processo seletivo, ao fazer o desafio técnico, foi considerado como sênior na outra empresa. Triplicou o salário e estava como júnior já há alguns anos travado. Você é avaliado pela tua capacidade de fazer no processo seletivo e não pelo título que está na empresa anterior, né? Muita gente consegue essa transição simplesmente por olhar para o mercado. Então é isso. A transição de júnior para pleno não é sobre acumular mais anos de experiência, não é sobre dominar um código específico, não é sobre dominar um framework, não é sobre esperar alguém perceber a tua qualidade. É sobre mudar a postura, entender o impacto, comunicar o seu valor, é sobre tratar a sua carreira como algo que você está construindo ativamente, não algo que acontece com você. A gente pega a tarefa e constrói o código para resolver o problema, mas muitas vezes a gente não entende o código que a gente precisa para resolver o problema da nossa carreira, né? Se você está nesse limbo, se você está fazendo um trabalho de pleno, ou até mais, e não está sendo considerado, se você está no nível júnior, o problema, na maioria gigante dos casos, não é um problema técnico. Não é uma falta de capacidade técnica ou domínio específico sobre alguma linguagem. Geralmente é posicionamento. E posicionamento você pode mudar a partir de hoje. Acabando esse vídeo aqui, já começa a executar. E se fizer sentido para você, se você quiser continuar essa conversa, me manda uma mensagem no WhatsApp. O link está aqui na descrição. Eu leio todas as mensagens, eu respondo pessoalmente e eu estou aqui para te ajudar a ter mais resultado. Se você quer entender melhor como funciona essa conversa de alinhamento com a liderança, eu fiz um vídeo específico sobre isso, sobre como negociar um aumento de salário, que vai te ajudar bastante. Ele está aparecendo, acho que aqui ou aqui, agora eu não sei exatamente. Mas assiste lá, que isso vai te ajudar bastante na tua jornada. É isso. Um excelente dia para você e aquele abraço.